A gente vai dar continuidade hoje ao nosso assunto, que a gente está falando sobre Jesus, 90 dias, é a nossa campanha. Eu estou super feliz porque muita coisa boa tem acontecido nesses 90 dias. A gente está completando agora, né? Terminando o mês, 2 meses agora dessa campanha, falta só mais 60 dias estão terminando daqui a pouco. A gente está chegando para completar o último mês e tem sido maravilhoso. Como eu disse, a gente tem ouvido muita coisa boa por causa dessa iniciativa. E a gente falou aqui durante esses dias, principalmente, claro, o nosso assunto é Jesus, mas falamos de outros personagens com o qual ele estava envolvido, encontros que Jesus tem. E hoje eu vou falar também de um princípio fundamental que Jesus deixa, principalmente com os seus discípulos. Mas para preparar o pano de fundo, para preparar o cenário desse momento, eu quero falar de uma outra pessoa que talvez você conheça muito bem na Bíblia. Você conhece esse cara? Lázaro. Lázaro é famoso, né? Ele é famoso pelo quê? Porque ele ressuscitou, mas primeiro ele morreu, né? É o único jeito de ressuscitar. Ele é famoso porque ele morreu. E se você não conhece a história de Lázaro, eu acho que talvez raríssima, talvez pouquíssima gente não conheceria, mas mesmo de ter ouvido falar, a Bíblia registra, né? Mateus, Marcos, Lucas, João especificamente registra esse acontecimento onde existia esse rapaz, esse homem, né, chamado Lázaro, que era amigo da família de Jesus. Jesus era amigo dessa família, e esse homem vem a ficar muito doente e morre. E não apenas ele morreu, mas ele foi sepultado, e alguns dias se passaram. A Bíblia diz que Jesus chegou para ter ali um encontro com a família que estava chorando a morte de Lázaro, 4 dias depois da sua morte. E quando Jesus começa a ter uma atitude querendo fazer o milagre que ele realiza, né? Ele fala com Lázaro à distância, ele pede para tirarem a pedra e grita: Lázaro, vem para fora. Nesse momento, antes, quando Jesus fala para tirar a pedra, a irmã de Lázaro diz: Jesus, nós não podemos mexer com isso porque já está num estado onde está cheirando mal. E isso é tão incrível, tão impressionante, que a Bíblia faz questão de nos dar essa clareza de que o que estava acontecendo é que aquele corpo já tinha entrado num processo de decomposição. Já 4 dias depois de morto, ninguém mais tocava, ninguém mais mexia. Realmente o cheiro devia ser muito forte. E ainda assim Jesus manda tirar a pedra e chama a vida aquele que estava morto. Eu não sei o tamanho do milagre que Deus teve que realizar no corpo de Lázaro para restaurar completamente a sua vida e ele sair de lá vivo e vivendo dali para frente, né? Até o final dos seus dias. Mas quantos aqui creem que isso realmente aconteceu? Quantos creem que Jesus chamou um homem morto 4 dias atrás e ele viveu? Quantos de verdade creem? Eu não sei se todo mundo que está aqui acredita nisso, sinceramente. Eu acho que, em geral, gente de igreja vai dizer, né? Eu creio, está escrito. Mas talvez haja algo em você que faz você pensar: será? Será que não é só algo que está escrito? Mas é algo impressionante que aconteceu. O meu ponto é o seguinte: suponha que você, hoje, nos dias de hoje, algo semelhante acontecesse. Suponha que você encontrasse alguém que você conhece, morreu, e está alguns dias morto. Você foi no sepultamento, você foi no hospital, você viu que a pessoa morreu, você viu ela ser colocada no caixão, né? Você viu ela ser sepultada, e passa uma semana, você encontra com ela no supermercado. E é ela mesmo. E você, o que aconteceu? E a pessoa explica para você: era eu mesmo, eu morri sim, mas Jesus, que Jesus? Jesus me ressuscitou. Suponha que isso tivesse acontecido. Eu não sei contar você, mas se isso acontecesse comigo, se alguém contasse isso para mim, não preciso de mais nada. Qualquer coisa que Jesus falar, eu vou acreditar nele. Não é verdade? E mais ainda, né? Jesus realmente faz isso. E eu estou falando isso para você porque a própria Bíblia vai mostrar isso para mim e para você. Essa história narrada em João no capítulo 11, e lá diz assim: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram Jesus,
creram nele, obviamente. Como é que não iam crer? Você crê em Jesus? Crê. Por que você crê em Jesus? Porque o cara estava 4 dias morto, cheirando mal. E agora Jesus aparece e ele está vivo outra vez. Nunca ninguém fez isso, nunca ninguém fez nada parecido com isso, nunca nada semelhante aconteceu. Nós podemos até duvidar que algumas curas que a gente acha que Jesus fez, será que a pessoa não melhorou sozinho? Será que não houve alguma coisa? Será que não tomou um remédio e ninguém viu? Ok, a gente pode até ter espaço para duvidar, mas não tem como duvidar disso. O cara estava morto, todo mundo viu ele doente, viu ele morto, viu ele sepultado, agora ele está vivo. Então eu creio, eu decido crer em Jesus. Mas é incrível que algo tão grande, tão maravilhoso, que é um dos últimos grandes milagres que Jesus vai realizar, antes da sua morte, ainda assim, abra espaço para dúvida. Eu queria que você soubesse disso. Tudo que Deus fizer na sua vida, por mais espetacular que seja, você continua escolhendo se você vai crer ou não. Você continua tendo a escolha, se você tiver, você vai encontrar algum motivo para duvidar. Eu de vez em quando menciono isso. Tem uma passagem no ministério de Jesus onde Deus fala bem alto do céu. Aliás, isso acontece pelo menos 3 ou 4 vezes. Esse é o meu filho amado. E todo mundo ouve, quem está ali ouve. A ele ouvi, em quem me comprar, seja o que for. Jesus tem uma passagem que Jesus fala sobre: Pai, glorifica o teu nome na terra, através de mim, através do Filho. E Deus Pai lá de cima, bem alto, fala: eu glorifiquei e ainda glorificarei. E a Bíblia diz que as pessoas ouvem e identificam. Alguém falou bem alto e falou com uma voz que nunca ninguém se ouviu e vem do céu. Só pode ter sido Deus. Mas tem algumas pessoas que falam: não, foi um trovão. Parece que vai chover, né? Porque se você quiser, você vai duvidar. É uma decisão que você toma. E a Bíblia fala que alguns duvidaram. Alguns não creram. E a Bíblia diz assim no versículo 46: outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. São os X9, né, que tinha lá também no ministério. Então os principais sacerdotes, os fariseus, convocaram o sinédrio e disseram, e aqui eles começam a ficar preocupados: a gente está caminhando para o final, Jesus agora está extremamente popular, todo mundo conhece ele. Ele fala: o que estamos fazendo? Uma vez que esse homem opera muitos sinais. Os fariseus percebem que não tem como negar o que Jesus está fazendo. Eles não conseguem se dobrar à verdade de que Jesus é Deus. Mas eles sabem que o que está acontecendo é grande demais, só pode vir de Deus. E ele fala: esse homem opera muitos sinais. Eles continuam: se deixarmos assim, todos crerão nele. E é verdade. Se a gente não se intrometer, interromper e fizer alguma coisa, todo mundo vai crer em Jesus. E depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, o nosso templo, mas a própria nação. O que mais tarde acabou acontecendo mesmo, exatamente como eles profetizaram aqui. E logo depois disso vem uma profecia do sumo sacerdote, que ele nem sabia que estava profetizando, mas ele começa a arrumar um jeito, uma ótima desculpa para matarem Jesus. E falam: toda nação não pode sofrer por causa de um homem, então é melhor que um homem morra por todos. E é exatamente isso que acontece: um morre por todos. Mas eles ainda não entendem nada do que isso significa, simplesmente estão morrendo de inveja de Jesus, não conseguem compreender o que está acontecendo. E a Bíblia diz no versículo 53, desde aquele dia, resolveram matá-lo, porque ele está acabando com o nosso negócio, porque ele está atrapalhando o que a gente estava fazendo, porque agora é perigoso demais. O que ele pode ser, o que ele pode se tornar? Na semana passada a gente falou isso. Os religiosos acreditavam que em algum momento Jesus ia criar um levante, uma revolução, e muita gente com ele ia se tornar um exército poderoso. Eles iam tomar Jerusalém para mais tarde tentar tomar Roma, mas não era nada disso. Nós estamos seguindo Jesus desde a sua introdução ao mundo até o seu sacrifício
pelo mundo. O que a gente tem colocado para você a cada semana é isso. Jesus veio trazer algo completamente novo ao mundo e para o mundo. E o que Jesus vem fazer através do seu ministério, principalmente através do seu sacrifício, é apresentar a todos uma nova aliança que substitui completa e perfeitamente a antiga aliança, deixa totalmente para trás. Uma nova maneira do homem se relacionar com Deus, completamente nova. Jesus vem estabelecer um novo mandamento, que é uma nova ética para governar todos os relacionamentos. Especialmente, Jesus vem começar um novo movimento, um movimento chamado igreja. Eu e você estamos inseridos nesse movimento. E o que está acontecendo nesse momento, como eu disse para você, é que Jesus está ficando extremamente popular. Você já viu alguém que é extremamente popular? Eu acho que sim. Cada um tem da sua época, dependendo de quem for, você vai revelar a sua idade. Mas eu estava dando uma olhada em alguns vídeos, porque eu queria achar alguma coisa que fosse aquele... Sabe quando tem aquela multidão histérica por causa de uma pessoa? Você já viu um monte de meninas chorando por causa dos Beatles? Elvis Presley, né? Eu vi uma multidão absurda num show do Michael Jackson, delirando por causa dele. Alguns anos atrás, o grande sensação era o Justin Bieber. Uma febre. Onde ele ia, não dava para acontecer mais nada, tudo parava, o trânsito parava, o comércio tinha que fechar, porque as multidões vinham com tudo, e ele precisava ter lá uma segurança especial, ele não podia andar em público, não poderia, era normal. Eu conheci um monte de meninas que disseram que vão casar com ele, eu acho que não vão, possivelmente, mas esses movimentos estão acontecendo. O que estava acontecendo com Jesus nesse tempo, nesse momento, é que onde Jesus passava também, o trânsito parava. Jesus entrava num shopping e parava tudo, as lojas tinham que fechar, a multidão toda saía. O que acontecia no seu ministério nesse momento é que ele estava extremamente popular. Então, no final daquela passagem, está escrito: de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus. Pelos dois motivos. Primeiro, que os judeus agora estavam com a intenção de matá-lo, e a partir de agora Jesus sai um pouco dessa exposição pública, mas também que onde quer que ele fosse, a Bíblia diz, muita gente vinha, muita gente, multidões, ele atraía o tempo todo. E esse é o pano de fundo para o episódio dessa manhã. Jesus tinha essa popularidade extrema. No dia de eleição, eu acho que é apropriado falar sobre popularidade. Eu posso dizer para você que Jesus estava indo bem nas pesquisas. Eu fiz aqui uma ilustração para brincar com isso. Não vou falar de nenhum político, mas vou falar de Jesus para você, e usando essa ilustração. Você já deve ter visto essa expressão antes. Jesus estava indo bem nas intenções de voto. Eu não sei se você consegue ver, mas a fonte é segura. INVJ, para quem não sabe, é o Instituto Nacional Votando em Jesus. E na Galileia, na região que ele mais pregava, nas cidades da circunvizinhança ali, eu coloquei aqui Cafarnaum, Jericó, Betânia, a popularidade de Jesus chegou nesse nível máximo. Só não chegou a 100%, porque sempre tinha gente que duvidava, sempre tinha gente que criticava, sempre tinha um grupo, especialmente em Jerusalém. Você vê que ele vai cair um pouquinho, é onde ele tinha mais índice de rejeição, porque existia um grupo religioso muito forte. Lembrando que a margem de erro é de 3 pontos percentuais para baixo ou para cima, porque a pesquisa é antiga, gente, tá bom? Mas literalmente teve um dia que Jesus entrou em Jerusalém e o trânsito parou. A Bíblia fala que todo mundo parou para recebê-lo, para vê-lo passar, porque o povo amava Jesus. Quando eu falo para você que ele tinha um índice de rejeição pequeno, mas tinha, quem é que rejeitava Jesus? Era um partido pequeno, mas extremamente influente. A Bíblia chama do partido dos fariseus, os homens que controlavam o sistema religioso, o templo. E uma coisa que pesava contra ele, contra Jesus, é que ele também tinha um certo índice de rejeição na sua terra natal, Nazaré,
Quando você lê em Marcos 6, fala que Jesus chegou lá e as pessoas meio que rejeitaram ele. Ele não pôde fazer muita coisa lá por causa da incredulidade, eles não acreditavam em Jesus. Mas ele tinha tudo para ganhar disparado no primeiro turno. Só tinha um problema. Ele não queria. Nunca quis. Nunca pediu isso, né? Toda hora você vai ver na Bíblia o pessoal tentando pegar ele para proclamar ele como rei. Por que Jesus não queria ser rei? Quem vai negar isso quando você tem toda a população dizendo para você, você tem que nos liderar, nós precisamos de você. Como que você vai negar isso? Ele não queria ser declarado, ser proclamado, ser eleito rei. Por quê? Porque ele já era rei. E os reinos desse mundo não se comparavam ao seu reino. Ele estava apresentando um outro reino, um novo reino, um reino completamente diferente, um reino invertido. Um reino que hoje eu quero mostrar para você como ele é de cabeça para baixo, como ele é diferente da maneira como a gente pensa. E Jesus explicava isso o tempo todo. E embora ele ensinasse, falasse do reino de Deus o tempo todo, as pessoas ficavam maravilhadas com os princípios, mas não compreendiam. Especialmente os discípulos de Jesus, que andavam bem perto dele, eles estavam maravilhados com a dimensão que aquele ministério tinha tomado. Eles estavam em franca campanha por Jesus. Alguns deles acreditavam, eu acho que a gente vai conseguir fazer de Jesus um rei. Eu acho que a gente, está num caminho muito bom. Todo mundo está com a gente. E os discípulos de Jesus, aqueles que andavam mais perto, percebendo o nível de popularidade, a dimensão que aquilo estava tomando, começaram a pensar que lugar que eles teriam. Que é a pergunta que muitas vezes eu e você, lá no nosso íntimo, fazemos. Qual será o meu lugar, a minha posição no reino, quando Jesus for proclamado rei? Quando isso acontecer, onde eu vou estar? Porque eu estou tão pertinho de Jesus, eu acho que eu vou ter um lugar de importância. E para exemplificar o que eu creio que Jesus quer hoje plantar em nosso coração, a gente quer falar sobre importância, grandeza, valor. Todos nós queremos isso, todos nós queremos ser importantes. Está algo dentro de nós que nós não sabemos explicar, mas claro, nós queremos ter relevância, nós queremos ter algum valor, nós queremos ser grandes em alguma coisa. E eu quero ilustrar isso para você num gráfico que eu acho que você conhece muito bem, que é o famoso fluxograma ou organograma. Tem gente que olha para isso e dá um tremelique. Pastor, pelo amor de Deus, né? Está me lembrando algumas outras coisas. Se você já entrou numa empresa, numa organização, você sabe que é importante que haja uma hierarquia, uma cadeia de comando, uma maneira onde as pessoas entendem responsabilidades, a quem eu respondo, a quem eu preciso prestar contas, a quem está sob o meu comando. E, em geral, lá em cima está o presidente da empresa, alguém que toma conta, né? E logo depois vem as pessoas que ele mais confia, que fazem a coisa acontecer e lideram outras pessoas que vai liderar o restante do grupo todo. Quando você entra numa organização, onde que você entra? Você entra lá em cima? Não, você entra aqui embaixo, né? Mas qual é o sonho? O sonho é começar a subir, né? Um passo de cada vez para chegar aonde você queria. Talvez aqui, eu acho que aqui não vai dar, aqui é muito alto para mim, mas quem sabe eu consigo chegar um degrau abaixo. Todo mundo quer subir, todo mundo quer dar o próximo passo, e eu não estou pregando contra, eu também quero, todo mundo quer. Por quê? Por que a gente quer crescer? Por que a gente quer subir socialmente, economicamente, relacionalmente, em tudo na nossa vida? Por que a gente quer subir? Porque quanto mais eu subo, parece que o meu status aumenta, a maneira como as pessoas me tratam melhora, eu crio certa independência, eu começo a ter autonomia. Antes eu não podia fazer nada, agora estão me deixando fazer algumas coisas. Antes eu não tinha capacidade de tomar as decisões, agora eu tenho autonomia para isso. Agora eu posso escolher e decidir. Isso tudo nos faz muito bem. Mas quando você olha para o reino de Deus que Jesus está apresentando, você vai perceber que em algum momento Jesus vai mudar tudo isso.
E ele vai virar isso de cabeça para baixo. O que a gente precisa lembrar é que Jesus nunca vai ignorar e nunca vai desprezar esse desejo que há em nós de crescer, de crescimento. Mais uma vez, todos nós, um desejo de crescer. Alguém diz amém? É o seu caso? Ou está bom para você como está agora? Quantos creem que você pode melhorar em tudo na sua vida? E esse não apenas é uma crença, misturado com uma crença tem um desejo. Eu desejo de subir, de dar mais um passo, de nos tornarmos maiores, de irmos além do ordinário, de sermos realmente extraordinários. Quando você pensa em alguém que é extraordinário, quem você pensa? Alguém que se destaca, alguém que é um exemplo. Às vezes você vai pensar num atleta, né? Que é um grande atleta para você. Neymar, Ronaldinho. Na minha época, eu achava impressionante o Zico, embora eu nunca gostei do Flamengo. O Zico era um ícone do Flamengo. Eu não podia negar que ele era um dos melhores jogadores que a gente já viu. E eu lembro muito bem dele na Copa, 82, 86. Eu lembro do pênalti que ele perdeu. Parei de gostar um pouco dele naquela época. Mas, dependendo de quem fosse, se você disser que é o Pelé, a gente já sabe que você é mais velho do que eu também, né? Às vezes não é um atleta, um artista, um cantor, um músico, alguém da área das artes, ou um líder, um presidente, né? Alguém que você diz, ali está uma pessoa impressionante, ali está uma pessoa competente, né? Capacitada, um exemplo para mim. Em geral, nós pensamos que pessoas extraordinárias, pessoas que saíram do ordinário, pessoas que são grandes, que são importantes, são por causa de algo que elas fizeram, por causa de uma atitude que tomaram, por causa de algo que conquistaram, por causa de algo que elas disseram. E essas pessoas se tornam uma influência, uma inspiração na nossa vida. Eu posso perguntar, qualquer pessoa me responder, não tem problema nenhum. Quem é uma pessoa que você considera alguém que influencia a sua vida, alguém que você considera importante? Quem pode dizer uma pessoa? Seu pai? Legal. Mais alguém? Meus filhos? Está tudo na família, beleza. Pensei em alguém mais famoso assim, alguém? Obrigado, minha irmã. Quem que você falou? Steve Jobs. O pastor falou do Steve Jobs. Realmente, uma mente acima do seu tempo, à frente do seu tempo, né? Mais alguém? Ayrton Senna. Eu lembrei do Senna, botei ele aqui também, né? E talvez tantas outras pessoas que você pensa, tem algo ali que, quando você fala o nome, quando você pensa nessa pessoa, você pensa que é uma pessoa que é importante, que conquistou grandeza e por isso nos inspira. Tem alguma coisa, quando você olha para um cara que é bom em alguma coisa que ele faz, não só no seu talento, mas principalmente no seu caráter, que te deixa mais feliz com a vida. Você pensa assim, legal, é um caminho, é um passo, eu queria que meus filhos seguissem nessa direção. Eu quero que os meus netos apontem nessa direção. Eu quero ser um exemplo que aponta nessa direção. São pessoas, e claro, muito mais aqui do que talvez você tenha conseguido lembrar ou falar agora nesse momento. Tem tanta gente que nos levam a sonhar, que nos levam a pensar em crescimento. Eu acho que existe nesse momento uma aspiração no país, na expectativa, tomara, ninguém sabe, mas tomara que as coisas melhorem, tomara que seja uma eleição diferente das anteriores, que a gente dê um passo diferente. Por quê? Porque nós temos um sonho, nós temos um desejo, algo dentro de nós que aspira por isso, e não tem nada de errado nisso, com você crescer, atingindo um lugar mais alto, uma posição de maior influência. Você sabe por que isso está dentro de você? Porque não apenas você tem o desejo de ser grande, mas você vai descobrir que você foi criado para ser grande. Que Deus organizou você de tal maneira que Ele queria que você soubesse que é plano dEle, que você seja alguém muito importante. Alguém diz amém? Ou você tem dificuldade de acreditar nisso? Eu ser alguém muito importante? Você sabe o que é uma barreira para você acreditar que você pode ser grande e importante? É porque a gente pensa que ser grande e importante é de uma certa maneira. Se eu tiver
muito poder, muita fama e muita riqueza. Mas não é nesses termos que Jesus está falando. Jesus vai nos apresentar um novo conceito de grandeza. Ele vai nos mostrar que ser grande é algo que Ele deseja para todos nós. E o que Jesus quer nos ensinar nessa manhã, e a gente já está chegando lá, é incrivelmente profundo, mas perfeitamente possível. Por mais que aparentemente seja grande demais e em algum nível complexo, não é. É perfeitamente simples e possível. Quando é que isso acontece? Eu quero contar para você um momento onde Jesus tem um bate-papo, uma conversa com os seus discípulos, e no meio dessa conversa, ele deixa para a gente esse fantástico princípio. Então vamos à palavra de Deus. Marcos capítulo 9 diz assim, no versículo 33. Lembra? Jesus não está mais andando em público. Agora a conversa dele começa a se tornar um pouco mais particular. E chegaram a Cafarnaum, e quando ele estava em casa, Jesus perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Jesus percebeu, enquanto eles estavam indo, que tinha uma discussão acontecendo. Eu não sei se Jesus realmente não sabia o assunto, ou ele quis perguntar para ver o que eles diriam, mas ele pergunta: o que vocês estavam discutindo? Vocês estavam brigando, em algum nível. Quantos pais aqui se relacionam com esse versículo imediatamente, né? Você vive para fazer isso, né? O que vocês estavam brigando lá? O que estava acontecendo? Que barulheira era aquela? É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Mas a Bíblia diz que eles não querem falar. Eles ficam quietos. O versículo seguinte diz: mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Interessante, isso trazia vergonha para eles. Quando Jesus pergunta, eles não quiseram falar, não. Jesus, deixa para lá, vamos mudar o assunto. Eles estavam querendo saber onde que eles estavam no fluxograma. Porque a gente tem plena convicção, Jesus, que você ocupa aquele lugar lá, o mais alto de todos. Ninguém vai mexer com aquilo. Você é o presidente dessa empresa. Você é o cara. A gente quer saber se a gente está aqui realmente, logo aqui bem pertinho de você, o que para todo mundo era óbvio. Mas eles estavam pensando já no futuro, como é que vai ser amanhã. E Jesus aproveita essa oportunidade para sentar com eles e conversar a respeito. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último. E, essa palavra mágica, servo de todos. Diga bem alto: servo de todos. Quando a gente para pensar, a gente se pergunta: será que é isso mesmo? Será que é isso que eu gosto? Eu não sei se eu quero ser servo de todos. Já tem tanta gente querendo mandar em mim. Aí eu vou me colocar nessa posição onde eu sirvo todo mundo. Bom, vamos deixar que aquele que realmente nos serviu de uma maneira fantástica, dando a sua própria vida, seja aquele que vai nos ensinar nessa manhã. E mais tarde, no capítulo seguinte, Jesus percebe que precisa tratar de novo daquela questão. Você já parou para pensar nisso? Que Jesus, Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é Deus feito em carne, tomando forma humana. Ele é instruído na palavra como ninguém. Você lembra, semana passada, ele discutindo com Nicodemos e fala: cara, você tinha que saber disso, porque Nicodemos era um dos caras mais estudiosos que existiam no tempo, e Jesus sabia muito, muito mais do que ele, até porque não era só pela palavra, pela instrução, mas pelo Espírito que o dirigia. Jesus o tempo todo estava quilômetros e quilômetros à frente, ele já sabia, né, praticamente o que ia acontecer, e ele tinha que tratar com esses rapazes, com esses homens, né, com seus discípulos, no nível bem mais elementar o tempo todo. Jesus devia ter que exercer paciência demais com eles, porque eles não eram as pessoas mais brilhantes, eles não eram os mais inteligentes, os mais perceptivos. Sabe, você tem uma ideia do que vai acontecer no capítulo 10? Faz Jesus de novo ter que sentar com eles para tratar exatamente o que ele tratou no capítulo 9. Talvez, cronologicamente, não tenha sido tão distante uma coisa da outra. E diz assim: nisso, Tiago e João, que são dois feras, que são dois caras que Jesus trouxe para bem perto dele, eles falam o seguinte: filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. Você já fez esse jogo com alguém?
Toda criança, né? Se você é pai, você já ouviu isso. Mãe, eu vou te pedir uma coisa, mas você pode dizer sim. Pai, eu vou te pedir um negócio, mas você deixa. E qual é a nossa... Nunca funciona, né? Qual é o pai que vai dizer, ok, não... O que você quer, filho? Fala o que quer. Depois que você falar, nenhum pai é maluco para dizer qualquer coisa, tá bom. E eles estavam fazendo isso com Jesus. Nós vamos te pedir uma coisa, o senhor pode fazer? Qualquer coisa que a gente pedir. E Jesus fez o que eu e você fazemos como pais. Ele perguntou, o que vocês querem que eu faça? Perguntou Jesus. Eles responderam, permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda, porque nós temos visto um pouquinho da tua glória, e meu Deus, é grande demais. Jesus, as multidões estão vindo de tudo quanto é lugar, de países que até a gente achava que nunca ia chegar aqui, nessa região da Galileia, e o pessoal está vindo ver você. Jesus, ontem uma pessoa me pediu para tirar uma selfie com ele, só porque eu conheço você. Eu estou ficando extremamente popular só de andar contigo. Jesus, daqui a pouco a coisa vai ficar melhor ainda. Na tua glória, que eles nem sabiam o que era, mas eles pensavam, quando chegar onde tinha que chegar, quando você for proclamado o Senhor de todas as coisas do universo, onde é que a gente vai estar? O Senhor permite que a gente fique um à sua direita. E como eu disse para você, como João e Tiago andavam muito perto de Jesus, eles já tinham essa impressão, Jesus já está trazendo a gente para perto, porque Ele tem um plano para a gente. Com certeza Ele vai colocar a gente como ministro da Fazenda, da Economia, sei lá, alguma coisa assim, né? Seja o que for, os dois são uma coisa só agora, né? E eles fazem essa indagação. E curiosamente, Jesus pacientemente responde a eles. E fala assim, disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. E faz uma pergunta, podem vocês beber do cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Que é um presságio. Jesus está querendo aqui fazer uma analogia com o sofrimento que ele vai ter, em mais algumas semanas. Como ele vai sofrer. Vocês estão prontos para isso? E eles, cheios de humildade, respondem, sim. Estamos prontinhos. Vocês podem? Podemos, responderam eles. E Jesus diz algo que talvez eles não tenham compreendido também naquele momento, mas que realmente acontece, porque mais tarde esses homens realmente morreriam por essa causa. Experimentariam um sofrimento muito semelhante ao sofrimento de Jesus. E Jesus diz, ok, vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas Jesus, a Bíblia fala o seguinte, quando você pensa nos outros 10, né? Vem Tiago e João e fala, guarda 2 lugarzinhos lá para a gente. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados, que na tradução do grego é uma das palavras que traz mais sentimento. Eles estão muito chateados, estão muito irados com Tiago e João. Por quê? Porque não se faz uma coisa dessa? Não, eles estão chateados porque eles não tiveram ideia primeiro que eles. Tiago e João chegaram na frente. Eu é que queria estar lá. Está dizendo, ficaram indignados. Jesus sabia que aquele sentimento estava entre eles. É tão bom andar perto de alguém que é grande, alguém que é importante, alguém que é famoso, porque isso eleva o meu status. Eu não quero nunca perder isso, Jesus. Quando chegar lá em cima, lembra de mim, me bota lá perto. E Jesus de novo tem que sentar com eles. Jesus os chamou e disse, vocês sabem, e por favor, ouça, porque é Jesus que está falando isso. Não é o nosso senso comum, não é a nossa veia política, não é a maneira como nós enxergamos o mundo. O Senhor dos Senhores está dizendo para a gente, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam. E eu gostei dessa palavra, e pessoas importantes, que eu e você queremos ser. Em geral, pessoas importantes exercem poder sobre elas, sobre outras pessoas. E nesse mesmo discurso, Jesus fala 5 palavrinhas, que eu acho que são as mais importantes que você vai encontrar no seu discurso para os seus discípulos. E não é a única vez que ele fala isso, mas ele diz, não
será assim entre vocês. Com a gente é diferente. E Jesus inaugura para eles esse novo modelo do que significa ser importante, do que significa ser grande. Jesus fala ao contrário. Diga comigo, ao contrário. Ao contrário do quê? Ao contrário do sistema desse mundo, que julga a importância de uma certa maneira e como essa pessoa domina sobre as outras. O modelo de liderança de Jesus não tem nada a ver com o modelo de liderança onde eu mando e você obedece. Tem tudo a ver com eu sirvo você porque eu tenho condição e posição para isso. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, e sabe o que eu acho legal demais? Jesus poderia ter dito assim, não é para ninguém querer ser importante, coisa nenhuma, larga isso, esquece esse negócio, ninguém tem que ser importante. Não. Jesus não repreende, não despreza, ele encoraja. Você quer ser importante? Ótimo, seja. Eu quero que você seja grande, eu quero que você seja importante, eu quero que você chegue onde precisa chegar. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Não. Eles estão ouvindo Jesus. Servo, é isso? É. E eles sabiam, Jesus estava exemplificando isso o tempo todo. Você quer ser importante? Ótimo! Sirva. Jesus sabe que esses homens foram criados para serem grandes, para serem muito importantes. Mas ele apresenta um novo conceito do que isso significa. E ele termina dizendo, quem quiser ser o primeiro, deve ser servo de todos. Mais uma vez essa expressão. Servo de todos. Então, se você está acostumado com essa ideia de começar aqui embaixo e tudo que você quer ir galgando o próximo espaço, o próximo degrau para chegar no lugar mais alto, eu estou virando isso completamente de cabeça para baixo. E Jesus vira de cabeça para baixo sobre a cabeça dele mesmo, onde ele é que está por baixo suportando, apoiando, segurando tudo. Ele nos deixa bem claro que no seu sistema é completamente diferente. Jesus muda tudo. E ele diz a mim e a você, se você quiser ser importante, não é subindo, é descendo. Não é nessa direção, mas é nessa nova direção. O caminho para se tornar grande é descendo no fluxograma. O que isso significa? Jesus está nos dizendo que se você quiser ocupar um lugar aqui perto de mim, e você quer um desses lugares aqui bem pertinho de mim, então você agora começa a ter um foco muito maior do que o que você tinha antes. Se você quiser ter um lugar perto de mim, experimentar um pouco da minha glória, e até mesmo um pouco da minha fama, um pouco da minha influência, não tem problema, chega bem perto, mas saiba que esse lugar significa servir pessoas, significa servir pessoas. E o que significa servir pessoas? É usar o que você tem para o benefício de outros. É isso que significa servir. É reconhecer que essas pessoas não estão aqui para me servir, elas não estão aqui para garantir alguma coisa para mim, eu é que estou aqui por elas, eu é que estou aqui para servi-las, e isso é o que me torna um pouco mais parecido com Jesus. Quantos podem dizer glória a Deus? Por quê? Porque ser importante não tem nada a ver com o que você tem, não tem nada a ver com quanto poder você tem. Ser importante não tem nada a ver com quanto dinheiro você tem, não tem nada a ver com quanta popularidade, quanta influência você tem. Ser importante tem tudo a ver com o que você faz com aquilo que você tem. Você entende isso? Que o que você tem, seja pouco, seja muito, seja o que for, a única coisa que interessa é o que você vai fazer com aquilo. Tem gente que tem muito e não faz nada, tem gente que tem pouco e faz muito. Então, o que torna você grande, o que coloca você numa posição onde Jesus te diz que você é importante, não é o que você tem, mas o que você faz, como você usa o que você tem. Quanto tempo você dá às outras pessoas, quantas coisas você dá a outras pessoas, quanto da sua vida você entrega a outras pessoas, seja quem for, quem Jesus colocar perto de você.
E aqui na Família da Fé, na nossa igreja, uma das coisas mais importantes que nós fazemos é exatamente isso. Tem a ver com apontar nessa direção. A gente diz que a nossa missão é ajudar pessoas a crescerem num relacionamento vivo com Deus. Desde a pessoa que está andando lá fora, nós temos um alvo para ela, que um dia ela entre aqui dentro, e depois que ela entrar, nós temos um alvo para que ela cresça espiritualmente, até chegar um momento onde ela se torna alguém de influência e toca na vida de outras pessoas. O que nós estamos fazendo? Ajudando pessoas a terem um relacionamento cada vez mais profundo com Deus e cumprir o seu chamado. E a maneira como nós fazemos isso aqui na igreja é expressado no nosso servir, na maneira como nós servimos. É como Jesus diz que nós somos grandes, é como Jesus diz que nós somos importantes para Deus, quando nós servimos. Eu queria terminar dizendo que eu creio que Deus precisa de cada dom que Ele colocou aqui nessa igreja, de cada talento que Ele plantou aqui nessa igreja. Eu tenho a alegria de informar vocês que mais gente do que está aqui hoje, nesse encontro pela manhã, cerca de 500 pessoas servem nessa igreja, pelo menos uma vez ou duas, ou muito mais durante o ano. Possivelmente toda semana tem gente demais servindo. Graças a Deus por isso. E o nosso objetivo não é alcançar uma meta, né? Eu preciso chegar a tantas pessoas, não é nada disso. Não, o nosso objetivo é conseguir mobilizar todo mundo, todo crente, a ter essa maravilhosa experiência de servir a Deus, servindo pessoas, porque isso faz muito bem a você, faz muito bem a quem serve. E eu creio que aqui o nosso chamado inclui abrir oportunidades, abrir portas para que pessoas experimentem a alegria de servir estrategicamente, intencionalmente. Eu coloquei aqui no telão para você, vou colocar uma frase que eu ouvi de alguém que está servindo. Eu tenho duas frases para mostrar para você, e ela chama a minha atenção, eu espero que chame a sua atenção também. Ela colocou assim: para mim, servir é uma maneira de usar os meus dons, coisas que Deus colocou em mim, que eu percebo que eu tenho capacidade, facilidade, habilidade de fazer, a fim de fazer diferença, a fim de mudar alguma coisa que estava estagnada e agora pode se movimentar e pode andar, a fim de fazer diferença. Eu gostei muito disso. Isso me faz pensar. É uma pergunta que eu quero fazer literalmente para você aqui, para você que está nos assistindo. Será que todo mundo sabe que tem um talento? Porque quando a gente fala sobre isso, sempre talvez tem pessoas que nesse momento desligam e falam: bom, isso não é mais para mim. Então eu pergunto para você: será que você sabe que você tem um talento, tem um dom, tem algo que Deus colocou em você? Tem uma habilidade, em alguns casos que só você tem, nem sempre, mas em alguns casos ninguém faz igual a você. Em outros, talvez alguém faça parecido, e isso é muito bom porque você pode trabalhar junto. Mas será que você sabe que você tem um talento? E eu não estou falando com quem está do seu lado, contigo mesmo. Será que você sabe? Será que você sabe que foi Deus que lhe deu isso? Toda vez que eu ligo a televisão e vejo um grande cantor popular, uma grande cantora brasileira, americana, de qualquer outro lugar, eu não consigo fugir disso. Essa pessoa não faz a menor ideia que foi Deus que deu a ela esse dom. Que voz sensacional, que capacidade de tocar aquele instrumento, que habilidade que a pessoa tem naquele, seja o que for. Será que ele sabe que foi Deus que deu isso a ele? E a pergunta que eu faço para você: será que você sabe que os talentos que você tem foi Deus que te deu? Ou você acha que foi natural, acontece com todo mundo, aconteceu com você? E a última pergunta: será que você sabe que Ele lhe deu esse talento com um propósito e espera que você o use em favor de outros? Eu sei que talvez você esteja muito confortável lá embaixo no fluxograma, né? Um daqueles quadradinhos branquinhos que ninguém dá muita atenção e pensa: eu vou ficar quieto aqui. E o que está acontecendo é que talvez você esteja sendo servido de diversas maneiras, talvez nem perceba, mas está. Mas hoje Jesus está te convidando mais uma vez a se tornar alguém grande, como Ele chama de grande. Se Jesus quiser que você seja grande, você vai querer ser? Amém? Não, se Jesus quer que eu seja grande, eu não quero. Deixa só Ele querendo. Não.
quando Jesus quer alguma coisa para a gente, é bom a gente se dobrar diante da vontade dele. Alguém diz amém? Outra frase que eu gostei muito de ouvir foi essa aqui: quando eu sirvo pessoas, pessoas são abençoadas. Mas eu sinto, a impressão que eu tenho é que eu sou mais ainda. Eu já ouvi isso aqui na igreja dezenas de vezes. Como é que pode, né? Eu frequentemente, quase todo domingo, raramente passo um domingo que eu não digo para alguém, muito obrigado. Alguém da cozinha, alguém da portaria, alguém da geração vida, os meus pastores, e frequentemente todo domingo eu falo, cara, muito obrigado, porque eu sei que eu devo para sempre a minha gratidão a essas pessoas. Como é que pode essas pessoas, muitas vezes, não todas, mas muitas delas chegam para mim e falam, pastor, eu é que agradeço. Às vezes eu nem falo nada, pastor, muito obrigado. Por quê? Porque você me permitiu servir aqui. O que acontece? Não era para ser o contrário? O tempo todo eu falar, e você falar, mas essas pessoas que estão servindo, estão agradecendo. Por quê? Porque a experiência que elas estão tendo, a alegria que elas estão recebendo nessa posição, nesse lugar que Deus colocou, é uma satisfação tão grande. E eu quero, antes de você voltar para casa, se você desejar, né, nós preparamos um papelzinho, que a gente já tinha aqui um cartãozinho que chamava Tô Dentro, para quem quiser, tá dentro, né? Se você não quiser, não tem problema, mas eu quero pedir a você a oportunidade, quero dar a você a oportunidade de se envolver, se você desejar. Tem tanta coisa acontecendo na igreja, se você diz, mas não é para mim, não é o tempo, não é a hora, eu entendo, mas debaixo do que você está ouvindo hoje, Jesus está te convidando a experimentar a alegria que vem dessa oportunidade. E a gente vai distribuir para você um papelzinho. E enquanto você recebe esse papel, eu quero contar uma história para você. Na verdade, eu pedi a alguns amigos para contar a história deles aqui para você, do que aconteceu no ministério. Você está pronto para ver? Antes de você voltar para casa, rapidinho, amém? Chama a Andréia, vem cá. Andréia é uma das nossas professoras da GV, da Geração Vida, coordenadora. Eu sou grato a ela e o Marcelo, seu marido, que estão nos ajudando demais lá já há alguns anos. E eu pedi a ela que contasse um pouquinho do que aconteceu na sua experiência no ministério. Amém. Bom dia a todos. Hoje, especificamente, eu sirvo junto aos adolescentes e à juventude aqui da nossa igreja. E realmente é um prazer para mim estar ali, né, junto com eles e servindo. Mas eu queria falar algo prático, né, assim, do que acontece. Eu também, não fui eu que escrevi essa frase, mas eu acho que essa aí é a máxima. Quando a gente acha que a gente está abençoando, na verdade, vem alguém e nos abençoa, né? Então, assim, a gente aqui tem um grupo de meninas, a gente se reúne toda sexta-feira, sabe? E aí, numa dessas sextas-feiras, eu estava muito cansada fisicamente, cansada também espiritualmente, né? E eu senti assim que eu não tinha muito para dar, sabe, naquele dia. E foi assim algo muito especial. Eu vi um cuidado de Deus em relação a isso, né? Ele realmente usou uma jovem para poder me dar força naquela hora, né? Então, às vezes a gente acha assim, eu não tenho nada para oferecer. Primeiro, né, realmente, Deus é que coloca na gente a nossa disposição para o serviço, né? E aí, naquele primeiro momento, eu fui ali, estive com elas, a minha sexta-feira passou, e no sábado eu recebi uma mensagem de uma dessas jovens dizendo, né, o quanto era importante estar ali, o quanto estar ali junto com outras jovens, né, e com a outra professora que faz parte desse grupo comigo, que é a Ana Cláudia, era importante para ela, e o quanto a gente fazia diferença na vida delas. E eu vou dizer para vocês que naquela sexta-feira eu saí daqui assim meio para baixo, sabe, perguntando para Deus, será que eu preciso, né, tá assim, não tão cansada, sabe, me disponibilizando desse jeito? Será que eu não tenho que partir para outra coisa, fazer outra coisa na igreja? Mas, gente, assim, Deus teve o cuidado de mostrar que é Ele que cuida e que as outras pessoas que a gente acha que vai abençoar estão nos abençoando. Então, realmente é uma honra estar com esses jovens, e do lugar que você pensa que não vai sair nada é o que sai. Desculpa, estou um pouco emocionada, porque realmente fazer diferença na vida das outras pessoas, a gente acha que a gente vai fazer, mas a gente recebe tanto. Então, quando o pastor fala assim do serviço, não é fácil, né? Mas quando a gente realmente se dispõe, coloca no nosso coração isso, Deus faz toda a diferença, e é dele, é para Ele, né? É só para Ele toda a honra e toda a glória. Amém.
Amém. Eu vou chamar mais uma pessoa. Deixa eu ler para você só alguns testemunhos. Isso aqui, alguns anos atrás, a gente começou a EBD aqui na igreja, e por conta da EBD, a gente trouxe um movimento muito grande, muito importante, mas muita gente trabalha para que a EBD possa acontecer. Então, esse testemunho tem a ver com uma gratidão imensa que nós, como igreja, temos a essa equipe. Deixa eu ler para você só uns 2 ou 3 pequenininhos que estão aqui. O primeiro que eu gostei muito foi esse aqui. Olá, da Elisângela Silva. Desde a primeira mensagem que eu recebi do Start, ou seja, a pessoa veio visitar, o primeiro lugar que a gente manda ela é para Start, né, nosso grupo que trabalha imediatamente com a pessoa que está visitando, né, com visitantes ou novos membros. Eu já procurei saber sobre a escola dominical e fui informada que deveria me inscrever na classe Novo Começo. Confesso que desde a primeira vez que fui, estou encantada, tanto com o conteúdo da apostila, quanto com a dinâmica dos professores. Para mim e para minha família tem sido uma aula de excelência, e mesmo vindo de outra denominação, tenho tido a impressão de estar tendo, de fato, um novo começo na minha vida. Agradeço de verdade a vontade e o empenho de vocês em levar a palavra de maneira fácil de compreender. Glória a Deus. E isso, né, é uma equipe toda que trabalha com isso. Hoje eu tive mais uma aula com a turma de pais de adolescentes. Eu tenho aprendido muito e louvo a Deus pelos líderes que dedicam seu tempo e amor aos nossos filhos. Obrigado por essa oportunidade de aprendizado mediante ao que a palavra nos ensina. Foi o Bebeto que escreveu. E o último aqui, pode ser esse aqui? Deixa eu ver. Tem sido uma experiência de crescimento a partir do momento que eu entrei na igreja. A EBD tem contribuído muito, tudo é novidade para mim. No início, para permanecer, foi uma luta, mas com o Espírito Santo, Ele tem me levantado e me levado adiante. Uma vitória de cada vez. Eu amo essa igreja, estou feliz e muito confiante, porque Deus tem me abençoado e grandes coisas vão acontecer. Foi a Ana, não era esse? Tem mais um? É esse aqui. Obrigado, fiz a minha inscrição, sim, e já assisti a primeira aula ontem. Fiz no ano passado a classe de saúde emocional e fui muito abençoada. Realmente, essa foi uma das classes que a gente percebeu também, muita gente sendo abençoada. Eu vou chamar a Márcia para falar um pouquinho também da experiência que ela teve. Ela foi a professora dessa classe de saúde emocional e eu mencionei para ela, né, como seria bom ela compartilhar como é que isso significou para ela nos servir a Deus e tocando a vida de outras pessoas. Bom dia, gente. Foi uma experiência muito rica, até porque eu ainda não tinha tomado essa iniciativa de dar aula, né? Muito embora o Odinei tenha muitas vezes me incentivado a dar aula, eu não gostava, né? Eu sempre fugia. Então, quando não tinha jeito, quando ele não podia ministrar aula naquele dia, ele pedia para que eu ficasse. E a primeira vez que eu assumi, de fato, um compromisso de que eu iria do início ao fim, e foi muito bom, até porque o pastor Cláudio, a Priscila estiveram ali perto me ajudando. Mas, assim, porque a gente entende que dom é aquilo que Deus dá, é um presente, né? Então, esse presente é utilizado em favor do outro, né? Então, a gente precisa sempre estar pensando no que a gente pode oferecer para o outro. E eu recebi tanto nessa igreja, desde que eu cheguei aqui, eu tenho aprendido com todos os pastores, com as esposas de pastores, que a gente está muito próximo. E, assim, tem sido um exemplo para mim. Cada um deles tem características assim tão próprias e que tem me ensinado muito. Então, isso possibilitou essa classe ser tão boa, assim, ter abençoado tantas vidas, né? Pessoas que se reconciliaram com seus parentes, pessoas que ficaram identificando na sua própria vida alguma situação que precisa ser consertada, melhorada. E a gente tem falado de relacionamento. A gente precisa se relacionar melhor conosco para que o próximo também seja beneficiado, né? E isso tem proporcionado, essa classe tem proporcionado. Hoje nós falamos sobre ansiedade, nós falamos sobre isso também, pastor. Muitas das coisas que foram ditas aqui hoje, quem estava na classe, né, percebeu, inclusive, o convite que eu fiz em termos de se envolver, né, você se envolver, porque a gente canta um louvor assim, em sua casa, ó Pai, há um lugar para mim. Você tem um lugar nessa igreja, você tem um ministério esperando para que você possa exercer o seu talento, o dom que Deus te deu em favor do outro, né? Não espere mais, se envolva, porque muito mais
tem você para ganhar com isso do que você a oferecer. Tá? Eu tenho percebido isso durante esse ano, o ano passado também, nas 2 classes de saúde emocional. Se envolva, né? Coloque assim diante de Deus a tua vontade, o teu desejo de servi-lo e faça isso da melhor maneira possível. Aprendendo com as pessoas que estão ao seu lado e se colocando à disposição. Dê o primeiro passo, se coloque à disposição, porque o restante Deus vai fazer. A unção capacitadora é o Espírito Santo que dá e ele habita dentro de você. Amém? Glória a Deus. Vou pedir ao pessoal do louvor para subir. A gente já vai terminar. Eu queria só repetir essa última frase que ela falou para você guardar no seu coração, né? A capacidade que você tem, a gente sabe, a minha, a sua, ela é limitada, né? Mas a capacitação vem do Espírito Santo na tua vida e ele já mora dentro de você. Então, normalmente a gente tem 1000 motivos para dizer não, para dizer depois, seja o que for. E eu acho que você não deve fazer porque eu estou convidando, mas se você perceber o Espírito lhe dirigindo, chega, né, de esperar, deixa ele usar você. Você não faz ideia. Deixa eu falar principalmente aos homens. Quantos homens tem aqui? Digo amém. Amém. Isso aí, só tem homem macho aqui nessa igreja. Amém. Né? Ouça o que eu vou te falar. Eu creio que a gente precisa dar um passo que a gente ainda não deu. Nós temos no nosso ministério com crianças e adolescentes muitas mulheres envolvidas. E eu acredito que o valor dessas mulheres e o que elas têm passado para os nossos filhos não tem preço. Mas elas também são, eu queria que você soubesse, né? Eu tenho 2 filhos, meus filhos estão aqui nessa igreja desde que tem 3 e 0 anos, né? Davi chegou aqui com 3 anos, Rebeca nasceu e a gente veio para cá. E eles já são hoje adolescentes. Como eu sou grato. Porque Deus colocou outros adultos, sem ser eu e minha esposa, revelando princípios divinos na vida deles. E deixa eu dar um passo a mais, e por favor me compreenda. Eu sou muito grato porque Deus colocou mulheres e homens fazendo isso. Foi muito importante na vida dos meus filhos, uma voz masculina e uma voz feminina, além dos seus pais. Então eu quero fazer um apelo também, né, a homens que pensam assim, não, isso deve ser um trabalho que talvez as mulheres façam melhor, ou então vamos deixar, né, eu vou me ocupar com outras coisas. Deve ter um monte de adolescente aqui nessa igreja, um monte de pré-adolescente, um monte de criança que precisa muito de um olhar que você tem como adulto, que você tem, né, de experiência da vida, como nós precisamos. Quem sabe em 2019 vamos ter mais homens aí envolvidos no ministério de crianças, adolescentes. Nós temos ministérios voltados para a família que estão crescendo e a gente tem um plano muito bom nesse sentido. Nós, né, temos visto os PGs, os pequenos grupos florescerem e a gente começa a organizar também que pessoas que antes não faziam parte de nada, não tinham o seu grupo, agora tem um grupo. Pastor, a gente precisava de um ministério que conseguisse alcançar esse grupo de pessoas e agora os PGs já estão conseguindo fazer isso. Tanta coisa, né, para não apenas o crescimento da igreja, mas o avanço do reino de Deus para que a sua vida seja abençoada. Eu e você fomos salvos, né, pelo sangue precioso de Jesus. Outros serão, quem sabe porque você se colocou numa posição de servir. Pessoas que foram salvas, tem testemunho melhor do que esse, saber que alguém não vivia a sua vida com Jesus e agora vive. Uma família que é restaurada, como você ouviu aqui, né? Crianças que estão transformando os seus lares por causa da palavra de Deus. Casais, eu fiquei feliz demais. Essa semana eu vi mais um testemunho dizendo que como a EBD, o Casados para Sempre, outras classes, transformaram a sua história. Transformaram. São ferramentas que Deus tem usado. Eu fico fascinado quando eu ouço pessoas dizendo que foram extremamente bem recebidas e acolhidas, que chegaram aqui na igreja e receberam um abraço que não recebiam há muitos anos. Eu acho que é isso que é essa igreja, né? A gente servir uns aos outros. Quando alguém é curado de uma enfermidade porque você intercedeu, porque você orou. Quando coisas boas acontecem, quando alguém
Várias pessoas aqui nessa igreja foram abençoadas financeiramente, porque irmãos, sem conversar, sem falar nada com ninguém, simplesmente foram lá e ajudaram. Então, seja através desse papelzinho que eu dei a você hoje, seja em qualquer outro nível, talvez você perceba Deus te dirigindo para servir de uma outra maneira. Glória a Deus. Se vai ser isso daqui, né? Servir, pegar o que você tem e colocar em favor de outras pessoas, eu estou feliz da vida. Eu penso que Deus mais ainda, porque Ele criou você com propósito. Foi Ele que arrumou cada partezinha de quem você é. Foi Ele que ajustou todos os cabos, né? E todas as tomadas, e todos os neurônios, e como é que o seu cérebro funciona, como é que as suas mãos operam. Ele sabe exatamente para que você existe. E você vai ficar muito, muito satisfeito, muito feliz de fazer o que Ele te chamou para fazer. Nossa vida não termina em nós mesmos. Termina quando nós servimos outras pessoas. Termina, né, a satisfação, o prazer, ela é completa dessa maneira, quando nós abençoamos outros. Então, seja de que maneira Deus estiver dirigindo, aproveite essa oportunidade hoje, para não ficar olhando só para você, mas olhando para quem estiver ao seu redor. E o último versículo daquela passagem, Jesus diz o seguinte: pois nem mesmo eu, Jesus está falando dele mesmo, né? Nem mesmo o Filho do Homem, a pessoa mais importante do universo, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É como se Jesus pegasse o microfone aqui e dissesse para você: olha, eu não estou pedindo que você faça nada que eu já não esteja fazendo e comecei fazendo antes de todo mundo, entregando a minha vida pelas outras pessoas. E se você ainda sente algum tipo de resistência a isso, eu queria que você soubesse que Ele nunca vai pedir que você faça algo que vai te fazer mal. Ele só vai te convidar a fazer coisas que Ele sabe que vão ser muito boas para você. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar juntos? Eu tinha vários outros testemunhos para ler. Eu estou com um aqui da Luana. Eu queria pedir, Luana, que você me perdoe eu não ler hoje, mas eu vou ler nas próximas semanas. E outros que eu quero ler também. Para que você saiba o que Deus tem feito e como Ele tem abençoado quem serve e quem é servido. Você se alegra junto comigo pelas pessoas que servem aqui nessa igreja? Mais uma vez, tem tanta coisa acontecendo, a gente nem faz ideia. A gente tem essa impressão, né, como eu mostrei para você no fluxograma aqui, aquele organograma, que se alguém subir para a plataforma se torna importante. No reino de Deus não é assim. Na verdade, quando Paulo escreve à igreja e fala sobre cada um tendo seu lugar no corpo, ele fala: os que a gente às vezes não vê significância, Deus considera os mais importantes, essenciais. Deus é que precisa fazer isso. Nós não estamos aqui atrás de aplauso dos homens, nós estamos aqui para compartilhar a glória do nosso Deus. Amém? Você pode dar a mão a quem está do seu lado? Vamos orar juntos?